Sejam bem-vindos a uma aula de notação científica for babies. O que significa isso? Significa que a notação científica para bebês é a forma mais simples possível. O que é a notação científica? É uma maneira de você escrever um número. Uma maneira muito interessante para você escrever um número que seja muito grande ou muito pequeno, usando potências de base 10. E é claro, se valer dessas potências por meio das propriedades de multiplicação e divisão de potências. Então, começamos com alguns números, escrevendo eles em notação científica. Começo com esse número aqui, esse primeiro. Como eu escrevo esse número em notação científica? Como ele começa com 75, eu escreveria ele como 7,5 vezes uma potência de base 10. Qual é que é essa potência? Para mim descobrir qual é que é essa potência, eu faço assim. Considero que eu tenho a vírgula aqui e vou levar essa vírgula para a esquerda. Vou deslocar essa vírgula para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para ficar 7,5. 9 casas. Significa que se você levar 10 à nona e multiplicar 7,5, você obtém exatamente esse número gigante. Vamos pegar o número menor para você ter certeza disso? 2.000. Posso escrever como 2 vezes uma potência de base 10. Qual potência? Considero que a vírgula está aqui e ando para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Então, é uma potência de expoente 3. De fato, 10 ao cubo é 1.000. Vezes 2 é 2.000. Mais um outro exemplo? Esse outro número gigantesco aqui poderia ser escrito como 8,652 vezes 10 a alguma potência. Por que eu deixo sempre um dígito antes da vírgula aqui só? Porque eu quero deixar sempre menor que 10, porque isso nos leva ao conceito de ordem de grandeza, que eu não vou explicar aqui, mas o dia que você estudar isso, você vai ver que é importante. Fica assim. Para mim saber qual é a potência, eu vou caminhar para a esquerda um número de casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para dar 8, né? Então, o expoente é 6. Tudo isso para números gigantescos, números maiores que 1 com certeza. Eu ando sempre para a esquerda, levando a vírgula. E se o número é muito pequeno? É um número muito próximo de zero. É o caso do exemplo número 4, um número muito próximo de zero. 0,00002. É um número muito pequeno. Esse tipo de número gosta de aparecer em química, em probabilidade e às vezes também em física. Aqui nós vamos ter que trazer a vírgula para a direita. Mas nós vamos escrever isso aqui como uma potência de base 10. 2 vezes 10 elevado a alguma coisa. Quanto? A vírgula vai andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas para ficar o 2 inteiro. 5. Mas como eu andei para a direita, é 5 negativo. Então, se eu ando para a esquerda, número positivo. Se eu ando para a direita, número negativo. Outro exemplo. 0,000192. Isso aqui poderia ser escrito como 1,92 vezes 10 elevado a algum expoente negativo. Qual? Vou trazer a vírgula, como eu coloquei 1,92, até aqui. Então a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Como ela andou para a direita, esse expoente é negativo. E se você já tiver o número em forma de notação científica e quiser trazer ele para a forma que você conhece? Começamos com esse primeiro exemplo. 1,06 vezes 10 elevado à oitava. Ora, agora significa aqui que eu tinha andado 8 casas com a vírgula para a esquerda. Eu vou desandar, vou voltar para trás, né? Essas 8 casas, já que eu não quero o número em notação científica, eu quero ele na forma, né? Quando eu escrever 106, eu já andei 2 casas com a vírgula. E agora eu vou andar com números iguais a 0, mais 6 casas para dar as 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? A vírgula que estava aqui foi caminhando 8 casas até aqui. Então, o meu número, que está escrito aqui em notação científica, é 106 milhões. E se o expoente fosse negativo? Bom, aqui eu desandei, eu voltei com as casas, né? Se para colocar em notação científica eu tinha andado com as casas para a esquerda, eu voltei para a direita. Aqui o número está em notação científica com expoente negativo. Né? Significa então que eu teria andado para a direita e desandar significa voltar para a esquerda. Vou começar escrevendo aqui o 823, porque eu sei que é 0,00 não sei quanto zero até o 823. Quantas casas eu tenho que andar? 5 casas, correto? Só que uma das casas já está aqui no 8, né? Então ando 1 aqui, conto 8. E aí coloco 0. 1, 2, 3, 4. E aí a vírgula aparece aqui. E aí um 0, porque antes da vírgula tem que ter um 0. Então, ó, a vírgula era aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5. Então esse número aqui, 8,23 vezes 10 na menos 5, é 0,0000823. Correto? E isso aqui me leva também a uma outra possibilidade, de você ter que mudar uma dízima. Eu vou pegar esse exemplo 6, que é 1,06 vezes 10 na 8. E vou mostrar para vocês que isso aqui poderia ser escrito como 10,6 vezes 10 na quanto? Mudei a vírgula uma casa. Eu andei com essa uma casa para a direita, né? Nota aqui que quando eu andei 8 casas para a direita, isso aqui ficou vezes 10 na 0. Né? Ou seja, eu diminuí. Cada casa que eu ando, eu diminuo uma unidade do meu expoente. Poderia escrever então isso aqui como 106 vezes 10 na sexta. Né? Se eu ando uma casa, diminui o expoente. Se eu ando duas, diminui 2. Ou 1060 vezes 10 na quinta e assim por diante.